E nós estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, notícias de Fortaleza. O primeiro assunto da gente hoje é saúde. Olha, a Farmácia Viva é um projeto do Sistema Único de Saúde e tem como objetivo integrar a fitoterapia como opção terapêutica aos programas existentes nas unidades de saúde. Começou com um projeto de fitoterapia, como parte do programa de desenvolvimento de terapias não convencionais no sistema de saúde, isso ainda em 1989. Você certamente já fez uso de plantas para chás ou até mesmo em outros tratamentos de saúde, não é mesmo? Essa é a chamada fitoterapia, um método que utiliza as propriedades medicinais das plantas para curar diversas doenças. Com base nisso e para integrar essa opção terapêutica aos programas já existentes nas unidades de saúde, a capital cearense conta com o Farmácia Viva. Fortaleza possui atualmente 11 farmácias vivas, como esta aqui do posto de saúde Gotardo Peixoto, no bairro Damas, onde a fitoterapia é trabalhada em um espaço multifuncional com diversas vivências e aprendizagens. Em jardins dentro das próprias unidades de saúde, a população conta com o cultivo de diversas plantas medicinais, que impulsionam o conhecimento acerca dos fitoterápicos, além do incentivo e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Ela é um espaço em que a gente quer que tanto os alunos estejam presentes, como a comunidade esteja presente, para ter esse momento de vínculo, uma parceria do serviço, do ensino e da comunidade. Utilizando a biodiversidade regional, as farmácias vivas resgatam o importante papel dessas fontes medicinais na cura e tratamento de algumas doenças, fornecendo métodos de saúde menos agressivos ao corpo e encontrados facilmente na natureza. Primeiro, a mobilização da comunidade, a conversa com a comunidade, com os próprios trabalhadores em saúde também. Em seguida, a comunidade própria fez essa arte aqui que vocês estão vendo. Em seguida, conseguimos as doações das telhas aqui pelo INPA. O INPA foi muito gentil em fazer essa doação das telhas. E, por último, o papel primordial da Rubifor em estar mandando as mudas para o cultivo. As mudas elas já são todas separadas, nós temos aqui 3 canteiros, o projeto inicial seriam 6, mas começamos com 3, para início do projeto, e contamos com 130 mudas de 6 espécies diferentes de plantas. Nós temos os 3 canteiros, 2 canteiros altos, que são para as plantas mais baixas, e o canteiro baixo, que é para as plantas mais altas. E assim buscar integrar a comunidade, buscar resgatar essas práticas integrativas do SUS, buscar resgatar a estratégia de saúde da família com a participação da comunidade no cuidado e no plantio das plantas medicinais. E para conversar mais sobre o projeto Farmácias Vivas, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Nívia Tavares Pessoa, ela que é coordenadora de assistência farmacêutica aqui na capital. Ô Nívia, como é que funciona esse projeto do Farmácia Viva? Bom, o projeto Farmácia Viva, como você colocou, ele é um projeto que existe desde a década de 90, que é um projeto que ele vem através do professor Matos, que foi o fundador desse projeto, ele era professor da Universidade Federal do Ceará. E esse projeto, quando ele foi pensado, primeiro ele fez toda uma conversa no Ceará inteiro com a população para saber quais eram as plantas que a população geralmente utilizavam no dia a dia para tratar problemas comuns. Depois que ele fez catalogou tudo isso, ele voltou para a universidade e ele foi testar, ele foi estudar, pesquisar realmente se aquelas plantas elas tinham aquele efeito. E aí, depois que ele fez todas as comprovações científicas, ele voltou para a comunidade para ensinar a comunidade como fazer a utilização daquelas plantas da melhor forma possível. Então, o projeto ele funciona dessa forma. Ele trabalha tanto com plantas medicinais, essas plantas são todas plantas certificadas, então são plantas que cientificamente são comprovadas, que têm um efeito comprovado, e ele trabalha também com medicamentos fitoterápicos, que já são produtos mais elaborados. As plantas, a gente ensina a comunidade a utilizar através dessa planta fresca, que a gente vai fazer preparações caseiras, então ensina a comunidade a fazer as preparações caseiras. E os fitoterápicos já são produtos produzidos por farmacêutico, a gente tem farmacêutica hoje, tem uma oficina farmacêutica que produz esses medicamentos e que também entrega esse produto para a comunidade.
Agora, como foi, Nívia, que no caso o projeto Farmácia Viva chegou, vamos dizer assim, ao SUS, né? Como é que houve essa integração da utilização dessa ideia dentro do Sistema Único de Saúde? Bom, o estado do Ceará ele é pioneiro, né, nisso, justamente por conta de tudo isso que eu falei do professor Matos, que foi uma pessoa que sempre enxergou que dentro do Sistema Único de Saúde era importante que a gente tivesse as plantas medicinais, porque é algo da própria cultura da população dentro do sistema de saúde. Então, no estado do Ceará, o Ceará é um dos primeiros países, um dos primeiros estados no Brasil a ter uma política de fitoterapia. Então, essa política no estado, ele impulsionou também no município de Fortaleza para que se começasse isso. Nacionalmente, essa iniciativa do Ceará, ela ganhou uma projeção, é tanto que nós temos participação, o estado do Ceará tem pessoas, né, que participaram ativamente da Política Nacional de Fitoterapia no SUS, justamente porque a gente já tinha uma experiência aqui no estado de como é que a gente pensava nesse projeto. Então, ele chega no Sistema Único de Saúde a partir do momento que a população ela procura outras alternativas de tratamento que não sejam aquelas alternativas daqueles medicamentos alopáticos, que é como a gente chama os medicamentos que são vendidos lá na farmácia, né? Aqueles medicamentos lá que são através de compostos químicos que são elaborados. Então, através dessa busca, tem o desenvolvimento também das práticas integrativas e complementares em saúde, que aí entra também a fitoterapia. É realmente essa busca por outras alternativas de tratamento de saúde que sejam alternativas menos invasivas, com menos efeitos colaterais, né, efeitos indesejáveis, para quando você está fazendo a utilização daqueles medicamentos. Mas esses medicamentos, eles podem ser encontrados, vamos dizer assim, nos postos de saúde da capital? Hoje a gente faz a distribuição desses medicamentos para 16 unidades de saúde, prioritariamente, né, com a perspectiva de que a gente avance, a gente tem todo um projeto para que a gente avance, para que a gente distribua, aumente para 116 unidades, isso para os próximos anos, tem esse projeto na coordenadoria. E hoje a gente oferta o quê? A gente oferta, por exemplo, que é um carro-chefe da nossa farmácia viva, dos fitoterápicos, que é o xarope de Xambá, que ele é utilizado para doenças do sistema respiratório. Então, aquela criança, você tem uma criança em casa, ou então tem um adulto em casa, que ele está com aquela gripe, está precisando, está com aquela secreção no peito, então precisa colocar aquela secreção para fora. Então, o xarope de Xambá já é comprovado que ele é extremamente efetivo para isso, né, para tratamento das infecções respiratórias. A gente tem também a pomada de Confrei, que é outro fitoterápico que a gente utiliza para pacientes que têm diabetes e que tenha, por exemplo, alguma lesão no pé, que a gente chama de pé diabético. E aí, essa pomada, não necessariamente quando tem ela vai ajudar a prevenir que aquela feridinha, aquela lesão que começou no pé pequenininha, ela possa se tornar maior. Então, a gente tem a pomada de Confrei, sabonete de alecrim-pimenta, o elixir de cidreira, são alguns dos produtos que a gente desenvolve, que a gente tem disponível hoje na rede da fitoterapia. Mas, Nívia, hoje, por exemplo, esses remédios fitoterápicos que estão disponibilizados em alguns postos da rede pública de saúde, é necessário haver a recomendação médica para que o paciente tenha acesso a esses remédios? Isso, é importante sim, é preciso que tenha, porque é um medicamento, né? A gente, assim, às vezes, a gente conversa muito isso com a população, quando a gente fala de farmácia viva, que a planta e o medicamento fitoterápico são medicamentos. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Uma coisa que, assim, do trabalho do professor Matos na farmácia viva, que é extremamente importante, é que ele sempre se preocupou em informar para a população, por exemplo, qual era a quantidade que você utilizava daquela planta fresca. Eu vou fazer um chá. Quantas folhas eu tenho que utilizar para quanto de água para eu poder fazer um chá que eu realmente tenha um benefício e que eu não comece a me sentir mal porque eu utilizei aquele chá, porque isso pode acontecer. Então, é importante ter essa orientação do uso correto do medicamento, mesmo fitoterápico. Então, é sempre preciso que um profissional de saúde ele faça essa prescrição.
principalmente do xarope, do elixir de cidreira, que é utilizado para ansiedade. Então, a gente precisa dessas prescrições, sim, e dessa orientação dos profissionais para o uso correto desses medicamentos. Olha, no Ceará, a Farmácia Viva originou a política pública em plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, a qual vem buscando revitalizar essa atividade. O Ceará foi pioneiro na regulamentação da utilização desse tipo de medicação pelo Sistema Único de Saúde, de plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia. Nívia, o remédio fitoterápico feito à base de plantas medicinais tem uma boa aceitação entre as pessoas, entre os pacientes que procuram atendimento nos postos de saúde? Sim, tem uma aceitação assim muito grande. Na verdade, assim, quando a gente, né, tanto no planejamento participativo, ou quando a gente vai fazer discussões sobre os planos de saúde para o município, nas conferências de saúde, esse tema da fitoterapia é sempre um tema que surge e um tema que a população ela solicita que essas políticas elas existam, que esses medicamentos eles estejam disponíveis. E existe essa grande aceitabilidade, por isso que a gente tem essa projeção de aumento do programa, para que a gente possa expandir e deixar disponível para a população esse outro medicamento. É uma coisa também que é cultural, né? Tanto aqui no estado do Ceará, no Brasil como um todo, a gente tem uma cultura muito grande da população de utilização de plantas, é aquele chazinho, né? Tem aquela horta que tem lá as plantinhas. Então, é uma coisa que é o chá que a avó ensinava. Então, faz parte da nossa cultura e tem essa aceitação muito grande por parte da população. No primeiro bloco, você citou alguns medicamentos fitoterápicos, mas são quantos remédios, vamos dizer, hoje, que são disponibilizados, que são fitoterápicos, que podem ser encontrados nos postos? Bom, nós temos hoje cerca de 6 produtos que a gente disponibiliza nas unidades, né? E aí, pensando que esses produtos, cada produto ele tem, como eu falei, uma utilização específica, né? O que eu vou fazer a utilização? Esse elenco, ele tem um potencial de aumentar esse elenco para que a gente possa fazer outras produções. Só que como a gente faz essa produção aqui mesmo no município, a gente tem, como eu falei, uma oficina fitoterápica onde a gente produz esses medicamentos. Então, a gente também tem que ver toda essa capacidade lá de fazer a produção desse medicamento. É um medicamento que ele é produzido através de uma planta. Então, a gente tem hoje o horto municipal, que esse horto ele fornece... É de lá que sai a matéria-prima de todos esses medicamentos? Exatamente, de lá que sai essa matéria-prima. E como a gente está trabalhando com plantas, a gente tem todo um período dessa planta, dela chegar no ponto certo para ela ser coletada, para que a gente possa fazer o medicamento fitoterápico, porque esse tempo certo ele é importante para que a gente possa realmente extrair dessa planta o que vai fazer efeito nesse medicamento fitoterápico. Que é uma coisa que a gente tem na Farmácia Viva, que é toda essa fundamentação científica, qual é o melhor horário da colheita da planta para poder fazer isso, como é a melhor forma de fazer a extração. Então, realmente, hoje a gente tem esse elenco com 6 medicamentos, existe uma possibilidade da gente aumentar para outros produtos, mas aí pensando nesse aumento também de todo esse processo produtivo que a gente tem que aumentar para que a gente possa fornecer também mais outros produtos fora os 6 que a gente já fornece. Essa linha de produção, ela é toda de responsabilidade do município? Toda de responsabilidade do município. Essa oficina farmacêutica, ela tem também uma parceria com a Unifor, né? Mas ela é toda feita pelo município. A gente tem lá uma farmacêutica responsável que faz todo esse processo de produção e para o medicamento fitoterápico, esse processo ele começa desde o momento em que eu vou fazer o canteiro, onde eu vou plantar as plantas medicinais, vou coletar, aí depois eu tenho que fazer uma secagem dessas plantas, depois eu vou fazer um extrato, até chegar no produto final, que é o medicamento. Então, é uma coisa que não é rápida, eu não tiro lá a planta e já faço o medicamento. Eu tenho todo um processo produtivo, todas etapas para poder chegar nesse medicamento, para poder produzir esse medicamento. Quais são as doenças que podem ser, vamos dizer assim, combatidas com esses remédios à base de plantas medicinais? Bom,
A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que os medicamentos fitoterápicos, eles têm uma importância muito grande. A gente tem, a gente chama assim, diria, doenças menores, né? Então, são problemas de saúde que a gente sabe que a gente pode tratar como pequenas infecções respiratórias, que aí eu dei o exemplo do xarope de Xambá, mas a gente tem outro xarope também, que é o de guaco, que a gente pode tratar. A gente tem também a questão da pomada de Comfrey que eu falei, a gente tem o enxaguante bucal de alfavaca cravo, que aí serve para o tratamento de problemas relacionados com a litose, né, que é a questão do mau hálito, a questão de alguma pequena infecção, porque ele é anti-infeccioso, o medicamento. Então, são esses pequenos problemas, mas para isso a gente precisa justamente ter essa integração, porque a gente não é só um medicamento. É um acompanhamento, um tratamento dentro da atenção básica, com os profissionais de saúde, para eu identificar que situações eu posso tratar com esses medicamentos fitoterápicos. Lembrando sempre que a gente nunca recomenda de um paciente, por exemplo, que está fazendo utilização de um medicamento que foi prescrito pelo médico, medicamento para hipertensão, para diabetes, eu vou trocar tudo para tomar um medicamento fitoterápico. A gente não recomenda que faça isso, porque o medicamento fitoterápico, embora tenha o seu efeito, tem situações em que a gente realmente precisa daquele medicamento lá que o médico prescreveu, daquele medicamento alopático, para que esse paciente ele faça uso desse medicamento. Existem muitas pessoas que optam pelo uso do medicamento fitoterápico como uma forma de não usar aquele remédio do laboratório por conta de efeitos colaterais. É verdade que os remédios fitoterápicos eles causam menos, vamos dizer, reações, efeitos colaterais no paciente? Isso, é verdade que causam menos efeitos, né? Até por conta dessa forma como é feita, a gente diz assim, o medicamento fitoterápico, ele age, quando a gente pega o medicamento da farmácia, ele lá no medicamento da farmácia, ele embaixo lá tem um nome dele, né? Que a gente tem o que a gente chama de princípio ativo. Então, o que vai fazer com que aquele medicamento ele age, que é um composto químico. Quando a gente tem um medicamento fitoterápico, a gente trabalha com um complexo fitoterápico. Então, a gente diz que tem várias substâncias que estão juntas ali fazendo um efeito do medicamento. A gente não isola uma substância da planta para poder fazer o fitoterápico. Então, tem essa diferença. Tem uma outra diferença que os métodos que a gente utiliza na farmácia viva, eles são métodos extrativos, onde a concentração daquele medicamento que está lá, né, o que vai fazer efeito, ela é uma concentração também que a gente sabe que não vai ter tantos problemas. Mas lembrando sempre, pode ter problemas, pode ter efeitos colaterais, efeitos indesejáveis com a utilização desses medicamentos? Pode. Né? Uma coisa que a gente chama a atenção, o nosso xarope do medicamento fitoterápico, a gente utiliza açúcar. Então, paciente com diabetes, ele é contraindicado utilizar o xarope, não necessariamente pelo efeito indesejável, mas porque é um produto que tem açúcar e a gente não indica para paciente com diabetes. Então, por isso que, novamente, eu reforço a importância desse trabalho. Ele é um trabalho conjunto com a equipe de saúde, onde o prescritor, ele tem que estar olhando o paciente, vendo em que necessidade eu posso fazer a prescrição daquele fitoterápico e posso até, em alguns casos, substituir o medicamento da farmácia, um medicamento alopático, por esse fitoterápico. E em relação aos médicos, eles têm o hábito também de recomendar o uso desses remédios à base de plantas medicinais? Bom, como esse produto, né, e como o programa de farmácias vivas no município, ele já vem há muito tempo, então a gente também já vem com esse programa, e cada vez que o programa ele vai se expandindo, a gente também tem os momentos de capacitação dos profissionais. Então a gente teve há uns 2 anos atrás um momento de sensibilização dos profissionais com a capacitação para conhecer esses produtos e para que eles, né, tivessem assim uma ideia de como é que, para que público pode prescrever. E aí a gente tem hoje médicos na rede que já estão bem sensibilizados, que têm uma boa aceitabilidade, mas a gente sabe que isso é um processo constante. Então a gente está sempre fazendo esse processo de capacitação com os profissionais de saúde para que possam conhecer melhor esses produtos fitoterápicos e assim fazer uma prescrição adequada para aquele paciente que pode se beneficiar desse medicamento.
Você me falou que a quantidade de postos em que o medicamento fitoterápico é oferecido aqui não são todos. Hoje são 116 postos em Fortaleza, mas ainda é um número reduzido onde esses medicamentos são encontrados, né? Isso, hoje nós temos 16 unidades de saúde onde a gente faz essa distribuição desses medicamentos fitoterápicos, com essa perspectiva de que a gente possa aumentar a produção e expandir esse quantitativo. E uma coisa que há uma novidade, na verdade, né, nesses últimos anos, de 2017 para cá, é que a gente, nas unidades de saúde, tem aumentado o número, como foi mostrado aí na reportagem, lá na unidade Gotardo Peixoto, o número de unidades que tem um horto de plantas medicinais. Então, que tem uma farmácia viva lá. A gente tem 3 modalidades de farmácia viva. Essa é a farmácia viva tipo 1. Então, tem uma unidade lá que tem aquela planta medicinal e que a gente pode ensinar nessa unidade como é que essa população ela pode fazer preparações caseiras a partir daquela planta medicinal, que é também uma parte da farmácia viva, né? Que na farmácia viva a gente não trabalha só com medicamento fitoterápico, mas principalmente com essa educação da população para que ela possa dar esse reconhecimento a essas plantas, saber como fazer a melhor utilização dessas plantas e utilizar essas plantas no dia a dia para problemas simples, né? Uma indigestão que ela tem, aí a gente tem lá a malva santa, como é que faz esse chá de malva santa, né? Então, fazer assim esse reforço mesmo da população, desse autocuidado através das plantas medicinais. Ô, Nívia, e o custo de produção desses medicamentos? É um custo considerado baixo ou não? Ele é um custo baixo, né? Porque os produtos, tanto o processo de produção em si, ele é um processo simples, ele não é um processo assim, muito complexo, como a gente tem, por exemplo, nas indústrias farmacêuticas, quando a gente faz um medicamento alopático, né? Um medicamento da farmácia, a gente tem todo um processo de produção que ele é muito complexo. Quando a gente trabalha com a fitoterapia, esse processo ele é muito mais simplificado. Então, ele é um custo baixo. A gente tem uma variação, né? A gente fez um levantamento, até por coincidência, semana passada, e a gente tem assim, um produto com um preço maior que a gente tem um produto de R$3 que a gente produz, né? E aí, cada vez mais aumentando a produção, a gente tem condição, inclusive, de baratear mais ainda esse produto. Então, é algo que não é caro quando eu comparo com um medicamento que eu vou comprar alopático, que eu vou comprar lá na farmácia, não vai sair um medicamento muito caro, mas aí a gente tem as limitações, né? Por que a gente então não produz tanto? Porque a gente tem essa limitação, que é o que a gente está vendo, como é que a gente supera da própria planta, de não ter essa matéria-prima, que é a planta em si, numa quantidade assim suficiente para que a gente aumente realmente essa produção para atender essas 116 unidades, que é o nosso planejamento. Então, a gente está pensando aí, e aí tem alguns projetos que a gente está pensando para que a gente possa aumentar realmente essa produção para a rede. Maravilha, Nívia. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, dando mais esclarecimentos e explicações sobre esse projeto Farmácia Viva, que já funciona há muitos anos aqui em Fortaleza e que apresenta sempre aí bons resultados, dando essa alternativa para que os pacientes que são atendidos no Sistema Único de Saúde tenham acesso a esse tipo de remédios à base das plantas medicinais. Obrigado pela presença. Obrigada também. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui pelo Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. Eu volto já já.